Vamos dar uma vista. Qual que é a construção da ideia aqui do Henri Bugalho aqui sobre a mentira do desarmamento, né? E aí é o seguinte, por que o governo deve proibir a arma? Porque o governo tem controle sobre a população? Se o governo não tem controle sobre a população, então o governo não deveria existir, né? O governo é uma instituição que perdeu o seu sentido, a sua racionalidade, né? Além disso, como falo, o cidadão não merece arma, né? E aí são várias outras questões. Por que não merece? Porque as pessoas são perigosas, a gente vive em um caos social e tal. Ou seja, o governo diz que existe uma sociedade, mas de fato a democracia do direito de ir e de vir e outras coisas não existem dentro da sociedade, né? E a arma, querendo ou não, é só um utensílio, né? A questão é o indivíduo que vai utilizar esse utensílio. E criminalizar a arma por causa das pessoas né? Então vamos ver aqui o que ele tem a dizer. Analisar um livro que eu li esses últimos dias aqui, é um livro muito citado pelos conservadores no YouTube, é uma das referências irrefutáveis deles contra o desarmamento, e que se chama Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. Os autores são Flávio Quintela e o Bené Barbosa. O que eu vou fazer vai ser ler alguns trechos do livro. Como fala? É o livro que o Nando Moura divulgou no canal dele lá. Mas vamos lá. O cara conhece quais são os motivos das armas, que os Estados Unidos expulsou a Inglaterra lá dos Estados Unidos e muitas outras coisas. As guerras foram todas decididas pela arma, o direito de você ser negro e morar nos Estados Unidos, tudo foi decidido pela arma. Então, falei para vocês, pessoal. Vamos ver aqui o que o Henri Bugalho tem a dizer. Que a Inglaterra não tem arma. Nas citações do livro e depois comentar, apresentando algumas fontes, ou várias fontes, na verdade. O livro é muito sistemático, ele se propõe a montar algumas mentiras sobre o desarmamento. Então, cada capítulo eles derrubam uma mentira, eles tomam constantemente dos seus temas em diferentes capítulos. Por isso, eu resolvi dividir em 3 partes essa série de vídeos. Hoje a gente fala sobre o Estado do desarmamento, qual o papel do Estado em não querer que a população seja armada, ou querer que seja armada, analisar isso. Na segunda parte, eu vou falar sobre o papel das armas, qual a função das armas. E no terceiro vídeo, eu vou falar sobre o desarmamento e os cidadãos. Logo no primeiro capítulo, já começa assim: quando todas as armas estiverem sob o comando do governo, ele poderá fazer qualquer coisa no seu povo, sem nenhuma resistência, sem nenhum risco de ser deposto ou combatido. Ou seja, o desarmamento da população tem um único objetivo: controle social. E eles mesmos levantam o argumento de que isso soa como uma teoria conspiratória. Na verdade, não é teoria conspiratória, isso aqui é o princípio básico da ciência política, da compreensão do que é política, do que é viver sociedade, do que é viver no Estado. E é muito curioso ter que falar isso, porque o Flávio Quintela, que é um dos autores do livro, ele se identifica como alguém que traduz livros de filosofia política. Então, isso é o que deveria saber, então, há muito tempo. Mas é uma definição básica do que é Estado. Eu vou citar aqui um trecho do Max Weber, que é considerado o pai da ciência política e a definição mais aceita nessa área. O Max Weber diz o seguinte: o Estado é uma comunidade humana que, exorosamente, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física no interior de um determinado território. O Estado é considerado a única fonte de direito ao uso da violência. Portanto, para nós, política quer dizer lutar para o compartilhamento do poder ou esforço para influenciar a distribuição do poder, seja entre os Estados ou entre grupos no interior do Estado. Esse trecho está no livro dele chamado Política como Vocação. Ou seja, a definição clássica de Estado é justamente isso. É aquele grupo, aquela instituição. Está dizendo que o cara disse é uma mentira. Eu volto à questão aqui. Como que os Estados Unidos expulsou o Estado da Inglaterra dos Estados Unidos? Foi com democracia? Não. Inglaterra estava impondo as leis dele e não estavam mais condizendo com a realidade. O nosso Estado aqui ele impõe as leis contra a gente, mas a gente tem o direito aqui do voto, aqui, acredito eu, né? E a gente pode, como fala, tentar lutar por uma democracia. E teve lá a França lá, o que a França está fazendo? A França está com o saco cheio de Estado. Todo mundo vai retirar o dinheiro dos bancos para os bancos falirem, o Estado falirem e haver um apagão no mundo, vamos dizer assim, porque isso pode ter proporções catastróficas, né? Então, se essa é a sua argumentação, ela não tem sustentabilidade nenhuma. Vamos lá. As instituições é o regime que detém o uso legítimo da violência. Ou seja, apenas o Estado pode aplicar a lei, apenas o Estado pode aplicar a força física, pode ter instituições, instâncias de repressão, a polícia, o exército, os tribunais. Essa é a função do Estado. A função do Estado é ter o poder de violência e evitar com que a população se mate, com que a população roube, com que o cidadão... O Estado ele tem a opção da violência. Você está lá no meio do mato lá e vem um cara para te assaltar. Então o Estado ele tem a violência para pegar o bandido. Você está sendo violentado, o Estado tem que isso. Bonita a tua resposta, hein, Henri Bugalho? Bonito a tua resposta, né? Eu não quero Estado dentro da minha casa, eu não quero Estado na minha vida, né? Eu não quero nem os haters na minha vida, o cara fica me perseguindo, o cara é um P100, tá dizendo que sabe de tudo, que tem todos os meus dados, que tem os meus documentos, que alguém passou... Sabe que você foi preso. Sabe que eu fui preso, que tem os meus documentos, porque uma pessoa que mandava trote para mim... como fala, uma pessoa que mandava trote para mim, abriu um processo contra mim porque ele mandou essa pessoa.
o Estado aqui ajuda muito, né? O Estado ajuda muito, né? E o Estado, ele faz as coisas assim, ó. O Estado, ele realmente, ele, como fala, ele dá a democracia a todas as pessoas. Então, o problema do Brasil aqui é que a gente vive numa miséria total, onde o governo escraviza a gente, vende a gente, onde que empresários não pagam nada porque tudo é muito difícil, não existe... não existe a família, não existe valores, não existem nada, e o Brasil é uma pobreza. E tem as pessoas que têm poder aquisitivo que queriam ter uma arma, ou que gostam de arma, mas arma é proibido, arma... usar droga é legal, usar droga, beleza, tem até bolsa de crack, mas arma, meu Deus, arma vicia, arma mata, arma destrói família, arma é mal, arma é coisa assim que os caras ficam traficando. Não dá pra matar família, mas tô tirando sarro aqui, assim, entendi, mas tô falando que droga é legal, arma não. Quando a gente escolhe, né, vamos botar escolher entre aspas, porque a gente não escolhe, a gente nasce no Estado. Quando a gente escolhe viver no Estado, na sociedade estatal, a gente escolhe viver sobre essas leis, as leis penais, as leis tributárias, as leis civis. Então nós escolhemos estar na sociedade e viver de acordo com essas leis. Se você não aceita essas leis, você pode voluntariamente se recusar a aceitar. Agora eu vou sair um pouco da linha do raciocínio dele e vou entrar na minha. O nosso Estado, ele não é um Estado de prevenção, e a arma era até uma representação da prevenção, né, de qualquer coisa. E quando não existe uma autoridade, você com uma arma, você representa a autoridade. Mas voltando à questão aqui, o nosso Estado aqui é um Estado punitivo, não é um Estado que orienta, que modifica ou que ajuda a população brasileira, que isso talvez deveria ser o papel de um Estado quando tem uma economia muito forte. Ele orienta as pessoas a não caírem em ciladas e não agirem pelas suas emoções ou pelas suas questões e enxergarem um total, né? Mas o Estado, infelizmente, ele é defasado, ele é retrógrado e ele não consegue enxergar o que está acontecendo para evitar coisas negativas. O Estado não previne nada, né? Mas vamos lá, Henrique Bugalho, vamos voltar aqui. Dessas leis, você é um criminoso. Então você pode roubar, pode matar, pode sonegar imposto, pode ser corrupto, mas aí você está fora da lei, você está contra o Estado. Ou você pode optar também, se você quiser, se mudar para outro estado, né, para outro país, no qual haja leis que correspondem à sua expectativa, né? Se você é provavelmente vá lá para os Estados Unidos, lá para o estado onde você possa comprar armas à vontade. Mas se você decidiu viver no Brasil, se você escolheu viver no Brasil, você, em tese, está aceitando. Ou seja, ele quer impor as coisas, é tão fraquinha a oratória dele, a argumentação dele. E aí ele quer que o Brasil seja do jeito que ele quer, né? Ele não acredita que o Brasil é uma democracia e que a democracia faça escolhas do jeito que bem entender, né? E ele está colocando aqui que as pessoas vão pegar a arma e vai achar que a arma é a solução para tudo, dizendo que o povo brasileiro não tem opinião e não tem personalidade, não tem decisão das coisas, que o povo brasileiro pega as coisas e começa a zoar, e por isso que você não deve ter arma. Isso são tantos pré-conceitos, são tantos pré-julgamentos que o Henrique Bugalho faz no vídeo dele. As regras. As leis existem no Brasil, você está aceitando o papel do Estado do Brasil, que são decididas de acordo para que o Estado haja em seu favor. Prosseguindo uma citação do livro deles, né? Consegue ver que cada cidadão de bem que entrega sua única forma de defesa está perdendo guerra contra o Estado. Primeiro, quero observar sobre esse cidadão de bem, que eu acho. Então, ele está falando ali se você estudar história, não estou falando você, Henrique Bugalho, que eu acredito que você deve conhecer. Se você estudar história, os Estados Unidos ganhou o mundo pelas vacas, pelo faroeste e pelas armas lá do Winchester, lá, né? Eles fizeram muitas coisas ruins, mas os Estados Unidos, ele é o que é por causa das armas, né? Eles conseguiram a liberdade da Inglaterra por causa das armas. Na época, a Inglaterra tinha o maior exército, né? E aí índios, negros, mulheres, crianças expulsaram uma força armada. Aqui, né? Mas aí quando fala sobre a guerrilha urbana lá do filme lá, que até esqueci do cara lá, né? Marighella lá, tu é pró, né? É uma desconstrução total, né? Uma desconstrução total de relativismo. Vou parar por aqui porque o Henrique Bugalho ele não tem nada de bom a apresentar, nada. Tudo que ele fala é ad hominem, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, ele não entra nos conceitos, ele fica assim, então, arma. Ele é igual Assombrado. O Assombrado fala, fazendo a mesma merda. Olha, você procura no livro que você vai saber. O Assombrado tá expulsando os inscritos do canal dele, eu acho isso tão horrível que ele tá fazendo no canal dele.